Acredite, essa é uma história real. Parece impossível, mas um falecido médico da Primeira Guerra Mundial chamado Dr. Fritz se manifesta muitos anos depois de sua morte, no corpo de um homem simples do interior do Brasil chamado Arigó, e começa a fazer cirurgias em milhões de pessoas, com objetos que qualquer um duvidaria que fosse capaz. Essa história é conhecida como um dos maiores fenômenos mediúnicos da história. Uma família faz vigília para uma mulher que está à beira de perder a vida. Para ela, apenas resta a misericórdia divina. Para isso, um padre lhe visita para que suas esperanças sejam maiores. Tudo parece estar perdido, mas enquanto todos estão concentrados rezando, o vizinho que mora bem próximo dali, de nome Zé Arigó, conhecido por todos, entra no quarto daquela mulher e apenas de olhar para ela, lhe dá um diagnóstico e fala para o marido dela que precisa operar, pois está com um tumor no útero. O marido, sem entender, tenta afastar Arigó, mas ele é surpreendido, sendo derrubado no chão para que o médico pudesse tirar o tumor às pressas. Naquele momento, ele alcança o útero da mulher, sem anestesia, sem qualquer tipo de ajuda. Com uma mão ele retira o tumor. Todos naquela casa correm para o quarto e se deparam com a mulher viva. Em 1950, no estado de Minas Gerais, Brasil, Arigó passa por testes para entender as visões e vozes que andam sempre com ele. Arigó tem uma taberna na cidade de Congonhas, Minas Gerais, e sempre que pode, ajuda aqueles que podem. Antes de abrir sua taberna, ele trabalhava para as minas, mas precisou largar pois as vozes da sua cabeça estavam cada vez mais fortes. Seus amigos de trabalho lhe cobram para que ele volte, pois tinha aberto um sindicato para lutar pelos direitos dos mineradores. Arigó, ainda que querendo se afastar daquilo, segue para ajudar. Encontra um deputado da cidade, e fuma e durante a conversa tosse bem forte. Arigó consegue perceber algo nele, mas fica calado e quieto. No dia seguinte, o deputado espantado vai lhe encontrar e percebe que Arigó não consegue lembrar de nada do que fez. Então lhe conta que ele não parecia estar em si e que com uma navalha de barbear fez um corte, sem qualquer anestesia, tirando algo de dentro dele. Arigó lhe explica que não foi ele e deixa o deputado assustado pelo acontecido. Arigó tem flashes de memória sobre sua própria vida e na rua, perturbado por isso, é parado por uma caminhonete que lhe joga no chão. Em casa, Arigó tem um amparo de sua esposa e lhe confessa que somente queria que aquelas visões, vozes e acontecimentos de perda de memória parassem. Totalmente perturbado por tudo aquilo que estava acontecendo, dentro da casa de Arigó ainda precisava se preocupar com a saúde de seu filho, que está de cama com dores, mas não consegue ajudá-lo. Do lado de fora de casa, enquanto vai pegar uma camisa, ouve uma voz que lhe diz para aceitar seu destino, que lutar contra ele só lhe fará mal. Completamente chateado por não poder conter aquilo, Arigó pede para que cure seu filho, gritando aos ventos perguntando se não é isso que gosta de fazer. A voz em sua cabeça continua e Arigó, totalmente desacreditado das coisas que tem feito, diz que só irá acreditar se o deputado não morrer depois de ter cortado com uma navalha. No hospital, o deputado vai fazer exames para que pudesse identificar o que tinha acontecido e o porquê de não sentir mais dores. Então, o seu médico lhe diz com essas palavras: se eu não fosse ateu, eu diria que foi um milagre, lhe afirmando, olhando para um raio-x, que o seu tumor desapareceu. Logo a notícia circula pela cidade sobre o milagre do deputado. Arigó fica sabendo da notícia, olha para o céu e toma uma decisão. Vai até a sua antiga casa, onde seu pai vive, onde também ajudava com a colheita do milho, para pegar algo que era extremamente valioso para ele. Uma cruz de madeira que tinha aparecido no meio de uma saca de milho e que aquele momento tinha ficado marcado para ele como a primeira vez que tinha ouvido a voz daquele homem. Mas aquilo tinha lhe assustado e a cruz havia caído e ficado ali por anos. Ele volta para sua casa e, por ter tentado de tudo para tentar entender e parar de ver e ouvir aquele homem, que ele chama de careca, resolve então dar atenção para aquela voz. Logo, muitas pessoas se reúnem na frente de sua casa, em busca de cura. E mesmo que o padre da igreja esteja decidido em não permitir que qualquer tipo de espiritismo viesse a acontecer naquela cidade, Arigó segue com sua fé, permitindo que qualquer pessoa entre em sua casa para ser tratado pelo doutor. Logo, as notícias de um fenômeno sobrenatural chegam aos noticiários da cidade. Arigó, junto do espírito de Dr. Fritz,
fica conhecido pelas curas incríveis. Arigó, junto do espírito de Dr. Fritz, ficam conhecidos pelas curas incríveis, tornando quem estava paralítico a andar, quem não enxergava enxergar. Curas atrás de curas por meses, anos, e tudo dentro de sua casa, enquanto seus filhos cresciam. Um novo local era frequentado na cidade, tomado por multidões, filas, conhecidas como Centro Espírita Jesus Nazareno, onde um homem médium podia fazer qualquer tipo de cirurgia, com qualquer tipo de objeto, seja ele uma faca enferrujada ou não. Aqueles que passam por ali se sentiam melhores e eram curados. Na igreja da cidade, ainda que os grandes feitos de Arigó e do doutor estivessem fazendo o bem para muitos doentes, o padre da paróquia fazia questão de dizer aos que estavam ali tomarem cuidado com os falsos profetas, apontando Arigó como feiticeiro, macumbeiro e associando tudo que vinha fazendo como algo ruim para a cidade e para as pessoas. Arigó, nas entrevistas, deixava bem claro que não era ele quem fazia as cirurgias, era o Dr. Fritz, e que nunca desejou ganhar nada em cima de quem estava doente. Por anos operando dia após dia, Arigó tem seu nome em todos os jornais do país, chegando a ser reconhecido internacionalmente. Muitos iam até a sua casa para ver de perto, filmar, estudar, entrevistar, sendo muitas vezes testado com eletroencefalograma, e Arigó permitia tudo. Sua fama chegou muito longe e logo um documentário começou a circular dentro e fora do Brasil. Com sua cruz de madeira, por vezes apenas encostava sobre o paciente e dizia que iria ficar curado. E se alguém chegasse com uma doença que não tinha cura, ele falava que tinha cura e que apenas devia seguir alguns medicamentos que ele medicava e que em alguns meses estaria bom. Na cidade, o padre e a associação de médicos se reúnem para tomar uma providência e logo tentam arrumar um jeito de parar Arigó com um pedido de prisão, para que ele seja condenado por atos médicos sem licença e sem qualquer tratamento. Arigó, antes de começar os trabalhos e atender milhares de pessoas, sempre dava as instruções para que todos pudessem ser atendidos, e a essa altura a casa já tinha muitos amigos trabalhadores que também ajudavam a cuidar dos enfermos, dos mais necessitados ou apenas das pessoas que precisavam de um passe para se sentir melhor. Arigó era determinado e confiante em Deus, e sabia que tudo o que estava fazendo ali tinha um propósito maior. Então, se agarrava à sua fé e sempre antes de receber Dr. Fritz, rezava a oração de São Camilo de Leles, um santo padroeiro dos doentes, dos hospitais e dos profissionais de saúde. Embora todo o bem e caridade fosse aplicado, Fritz sabia o que falar e para quem falar e quando falar. Foi assim com esta família, que buscava atendimento para seu filho. Fritz então pede para a mulher e o menino saírem dali. Então revela que o tempo do menino irá terminar, que irá desencarnar e que não podia contar na frente da mulher, pois ela estava grávida. O homem fica espantado por ele saber tanto e se retira. Dentre tantos ali, Fritz tinha informação sobre cada um e sabia quem tinha que atender por ordem de urgência. Neste dia, um dos médicos da Associação dos Médicos estava ali para apurar provas contra Arigó e é puxado por Fritz até o salão para que ele possa ver como que é a cirurgia, e logo é surpreendido pela notícia de que ele tem câncer no esôfago. Ainda ouve de Fritz que, se não acredita nele, deve procurar algum médico na capital para fazer exames. Com os filhos de Arigó maiores, o mais novo sente algo e cai no chão da escola, que é dirigida pelo padre. Naquele momento é levado para se deitar, e o padre, ao tentar investigar o que é, se depara com um movimento estranho do menino, que acorda como um sonâmbulo, que se senta para fazer algo em um papel. Logo, Arigó chega e descobre o que o menino fez e esconde. Quando chegam em casa, a mãe procura entender o que aconteceu e não percebe nada de errado e nem o garoto sabe explicar. Arigó então se movimenta, pega sua cruz e logo Fritz diz que é hora de curar o filho mais novo. Nesse momento, o seu primeiro filho, Tarcísio, que apareceu no início do filme na cama, chega no momento da cura de seu irmão e fica indignado por ele ser o único que não pode ser curado. Mais tarde, Arigó senta com ele e lhe explica que o careca não cuida de osso e que também não pode curar todo mundo, que há pessoas que devem passar pela doença. Com o processo correndo, Arigó precisa ser julgado e sabe que para parar a missão seria somente atrás das grades. O caso vai a júri e o tribunal fica tomado de gente. Todos estão ali para ver a condenação do médico, que leva apenas 16 meses por prática de curandeirismo, sem ser médico.
E logo após a condenação, nem os guardas tiveram coragem de algemar Arigó, que se levanta, vai até o juiz e se entrega, sem a necessidade de qualquer guarda. Arigó é seguido por uma multidão que reza até a prisão. Ele é preso em uma cela, sozinho, diferente de todos os outros que estão ali na prisão. Naquela mesma noite, o juiz recebe uma visita. Era um caminhão cheio de pessoas com lepra. E o encarregado lhe diz que espera que o juiz não tenha algum filho com lepra, porque agora não tem Arigó para curar. O juiz fica pensativo com o que fez e logo boatos rolam que ele deve se afastar da cidade. Durante uma das noites na cela, Arigó pode presenciar a dor e a humilhação que certos detentos sofriam, pois o encarregado de cuidar dos prisioneiros fazia questão de castigar cada um que saísse da linha. O delegado da prisão era como todos, e logo pede para que Arigó atendesse sua mãe. Com isso, Arigó tem a abertura de começar a atender até mesmo dentro da prisão. E logo tempo depois, do lado de fora, uma multidão fazia fila para ser atendida. Isso chama a atenção do novo juiz e de um médico da Associação de Médicos, que vendo aquilo, ainda encontra um dos amigos médicos na fila. Aquele mesmo que foi parado por Fritz e que está ali pois descobriu realmente que tem câncer no esôfago. Fritz vai até o lado de fora da prisão, sem qualquer policial lhe segurando, para expulsar o médico que tenta prejudicar a vida de Arigó. Aquele médico está tão determinado que diz para todos escutarem que aquilo é uma farsa e todos ali são palhaços. O novo juiz segue investigando, mas dessa vez do lado, onde fica impressionado quando vê que o médium, apenas com uma faca pequena, faz cortes na enfermidade sem sangue e sem dor. Então Fritz se direciona para o juiz colocando em sua mão um tumor e lhe explica que o Arigó não cura, quem cura é Jesus. Ainda durante as cirurgias na prisão, Fritz pede a ajuda do policial que havia ferido e torturado um prisioneiro. Uma cirurgia de catarata é feita com a mesma faca usada anteriormente. O policial segura a faca dentro do olho do enfermo, enquanto Fritz retira com uma tesoura de unha aquilo. Enquanto o doutor retira, o policial chega até a recusar olhar. Logo Fritz lhe faz uma pergunta, se aquilo é pior do que ele faz dentro da prisão. Ao final da cirurgia daquele dia, o policial leva Arigó até a sua cela. E ao levar, é surpreendido pelos outros prisioneiros, de alguma forma conseguiram sair de suas celas, enchendo aquele policial de porrada, bem na frente da cela do Arigó. E ele é quase finalizado, se não fosse pela intervenção de Arigó, que com o próprio corpo protege o policial, e explica gritando para todos que matar aquele homem só iria piorar as coisas, que não é justo, pois todos precisam de uma segunda chance, e que não foi para aquilo que estava ajudando as pessoas a estarem melhor. Arigó, enquanto gritava com todos, sente uma dor no peito muito forte que lhe deixa sem ar, lhe tira as forças e cai no chão. No outro dia, um médico da capital vai verificar o que era, e aquele médico confessa que não acreditou quando chamaram ele, pois Arigó cura tanta gente. Então Arigó lhe explica que ele não cura ninguém, quem cura é Jesus através do Dr. Fritz. E logo o médico lhe pergunta, então por que ele não lhe curou? A resposta de Arigó, com um peso no coração, é a mesma realidade de muitos que não são curados. Ele diz, quando o careca pode curar, ele cura. Quando não pode, não cura. O novo juiz chega à conclusão de dar liberdade para Arigó, o absolvendo do caso, pois entende que o crime somente depende do resultado, e mal algum ele fez. Durante a vida de Arigó, ele recebeu a visita de um outro médium, Chico Xavier. Talvez fosse um dos únicos daquele tempo que entendia de fato tudo o que acontecia com Arigó e as cirurgias espirituais ao lado do Dr. Fritz. Lhe deixa a seguinte mensagem, de que ele não deve criar conflitos em si mesmo, pois ser médium no tempo em que vive, alterando a crença das pessoas, mostrando para aqueles que precisam ver a cura com seus próprios olhos, é algo que ele está mudando em muitos, que não deve ter medo, e sim crer, pois tudo aquilo é passageiro, assim como a vida é uma passagem. A relação que Arigó tinha com os filhos era muito pequena, apesar dele ter tido 7 filhos, pouco tempo teve para criá-los. Arigó praticamente estava sendo mais tempo o Dr. Fritz do que ele mesmo. O trabalho com as cirurgias espirituais tomavam quase todo o seu tempo. Os filhos de Arigó tinham apenas a mãe, Arlete, que se dedicava profundamente na criação, e ao seu trabalho de dentro de casa com costuras, uma mulher que sofreu com a ausência do marido. Arigó, apesar de ajudar muitos, tinha medo da morte. Assim, ele comenta com um dos seus filhos já grande, pedindo que ele nunca dormisse antes dele. O problema no coração lhe deixava aflito.
Anos de trabalho com o doutor lhe fizeram praticamente nunca ter momentos com sua família. Logo, nunca tinha presenteado ou programado alguma viagem. E Arigó só resolve fazer isso depois de entender que só lhe restava mais um ano de vida. Quando o Dr. Fritz aparece, ele diz que a missão de mostrar que as cirurgias espirituais é possível foi realizada, e que o final de sua vida já havia sido revelado para ele. Aqui devemos lembrar que o evento que ocorreu com o filho mais novo de Arigó, aquilo que o menino havia feito no papel, era a revelação de como Arigó iria desencarnar. Arigó então se destina para o fim de sua vida naquele ano de 1970. Ele não dirigia devido à dor no coração que tinha, e sempre tinha uma pessoa para lhe levar para todos os lugares. Ainda assim, sabia de seu destino. Naquele ano, sabia que poderia acontecer em qualquer momento. Zé Arigó perde sua vida dentro do carro enquanto dirigia para uma outra cidade. E apesar da autópsia ter dado causa-mortes, traumatismo craniano e afundamento do tórax, anos depois, quando o corpo foi exumado, constatou-se que nenhum osso do corpo estava quebrado. As cirurgias espirituais ainda não são tão aceitas no Brasil. No entanto, a Constituição de 1988 prioriza a liberdade religiosa e a prática deixou de ser tão perseguida. Durante 20 anos, estima-se que Arigó tenha atendido mais de 2 milhões de pessoas sem aceitar nenhum tipo de remuneração. Para aqueles que procuram a cirurgia espiritual no Brasil, indicamos a Casa da Caridade, Dr. Adolfo Fritz, em Fortaleza, Ceará. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Em